Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos diante aqui de uma das partidas mais espetaculares da história do xadrez de brancas. Robert James Fischer, o Bobby Fischer, tá? Aqui ele tá, estamos no ano de 1959, então o Bobby Fischer aqui deve ter 16 anos de idade, tá? Mas ele já era um jogador muito forte, a gente vai ver nessa partida. E aqui o Mikhail Tal de negras, o Mikhail Tal em 1959, portanto um ano antes dele se tornar o campeão mundial, e o Bobby Fischer 13 anos antes de se tornar campeão mundial. Então a gente tem dois futuros campeões mundiais aqui no tabuleiro, tá? E vamos ver o que acontece quando então o gênio Bobby Fischer encontra o gênio Mikhail Tal no tabuleiro. O Mikhail Tal vale a pena dizer que é um dos poucos jogadores aí da história a terem um score positivo, uma pontuação positiva contra o Bobby Fischer, tá bom? O Tal mais ganhou do que perdeu contra o Bobby Fischer. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui. O Bobby Fischer abre com E4, peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Mikhail Tal. Cavalo em F3, D6, temos D4, peão toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3 e A6. Mais uma Najdorf aqui acontecendo no tabuleiro. A6 leva a variante Najdorf da defesa siciliana. E aqui vários lances são possíveis, mas se você conhece já o Bobby Fischer, você sabe que o lance dele é bispo C4. E se você não conhece, passe a conhecer. Bispo C4 era um dos lances favoritos do Bobby Fischer contra a Najdorf. Ele gostava muito de atacar a casa de F7. Ele jogava o bispo C4 e logo em seguida ele jogava o bispo para B3. É uma manobrinha assinatura do Bobby Fischer, tá bom? Você vai ver isso em várias partidas dele e em várias aberturas, inclusive. E6 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal. Bispo voltando então para B3. Você fala, por que, né, esse lance? O bispo não estava ameaçado aqui. Ele não estava ameaçado imediatamente, né? Mas esse bispo ele fecha aqui a coluna B, que em muitas linhas da siciliana leva problemas quando o bispo aqui sai de C1, fica caindo em B2. E além do que, o bispo agora está muito bem protegido aqui pelos peões, né? Você não tem ganho de tempo, né? Em outras linhas também, quando o bispo está aqui em C4, as pretas ganham tempo jogando dama C7 com o tempo aí sobre o bispo. O bispo vai ter que vir para B3 de qualquer jeito. Também em muitas linhas as pretas, quando o bispo está aqui em C4, jogam com B5 e depois em B4, tirando o defensor de E4 e cai peão. Tá? Então por vários motivos, né? É bom você tirar o bispo aqui para B3. É o lance do Bobby Fischer. Se o Bobby Fischer jogou é porque é bom, né, gente? Aqui a partida continua com B5 pelo Mikhail Tal e aqui F4 pelo Bobby Fischer. Olha que partida já perigosa aqui para os dois lados. O Bobby Fischer permitindo então o avanço aqui de B4 pelo Mikhail Tal, atacando o defensor aqui do peão de E4. E é precisamente o que faz aqui o mago de Riga, o Mikhail Tal, aqui um ano antes de tirar o título mundial de Mikhail Botvinnik. Ele joga aqui com B4, atacando o cavalo. Cavalo aqui em A4. Vale dizer, eu não mencionei que aqui é o torneio de candidatos, tá bom? É o torneio, então, o qual o Mago de Riga venceu e depois pôde disputar aí o Mundial contra o Botvinnik. Tá? Então, torneio fortíssimo aqui, o torneio de candidatos. Cavalo em A4 e agora esse peão de E4 está desprotegido. Cavalo toma em E4. Foi jogado aqui pelo Mago de Riga. E roque pelo Bobby Fischer. Por que será que ele fez isso? Por que será que o Bobby Fischer entregou esse peão, né, de E4? Bom, aqui vale dizer que o rei do Mago de Riga ainda está no centro, né? O desenvolvimento das brancas parece ser um pouco mais forte, a torre já está no jogo, o rei já está seguro, e o Mikhail Tal ainda vai ter que ver como é que ele vai desenvolver esse bispo da roque, né? E aqui a posição um pouco aberta, parece um pouco perigosa, aqui a posição para o Mago de Riga. Vamos ver como é que continua aqui a partida. G6 foi jogado aqui pelo Mikhail Tal, provavelmente querendo aqui desenvolver o bispo em fianqueto da roque, né? E segurando o possível avanço aqui de F5 das brancas, né? Então os peões G6 e G6 segurando o peão de F5. Mas é tudo uma ilusão quando se joga contra o Bobby Fischer, tá? Você não vai impedir o avanço de F5 por ter jogado G6. O Bobby Fischer joga F5. Aqui a gente tem dois gênios no tabuleiro, gente. Isso daqui é incrível. Isso daqui é incrível. F5, o lance do Bobby Fischer.
Aqui o Mikhail Tal, claro, tem que capturar. G toma em F5 e agora o lance cavalo toma em F5 aqui pelo Bob Fischer. Não é apenas o Mago de Riga que faz os seus sacrifícios, que tem os seus truques, né? Que são truques limpos, diga-se de passagem, né? Truques geniais. Não é apenas o Mago de Riga que faz isso, o Bob Fischer também. Por isso que é espetacular ver os dois jogando. Aqui o Bob Fischer entrega o seu cavalo e o Mago de Riga não aceita. É ele que gosta de sacrificar. Ele continua aqui com torre G8, colocando então a torre na mesma coluna do rei. Por que que ele não capturou o cavalo? Gente, vamos lá. Se por acaso o Mikhail Tal tivesse capturado o cavalo do Bob Fischer, o Bob Fischer teria o poderoso lance dama D5, ameaçando simplesmente checkmate aqui em F7 e também atacando a torre. Ah, Rafael, mas aí dá para jogar a torre A7, defendendo a torre e defendendo o checkmate. Só que aí a continuação seria dama D4, dando um duplo aqui nas duas torres. É ou não é genial o Bob Fischer, né? Com certeza. E é ou não é o genial Mago de Riga que também viu tudo isso, enxergou toda essa continuação, né? Então depois de cavalo toma em F5, não capturou o cavalo e sim continuou com torre G8. Vale dizer aí, né, que o Bob Fischer já tinha sacrificado aí alguns peões, então agora recuperou um pouco de material, né? Recuperou o peão, mas a posição continua muito perigosa. Vale dizer aqui é o Bob Fischer jogando, né? Muito são gênios no tabuleiro. O lance do Bob Fischer agora é bispo D5. Olha que situação, que partida bonita, né? Não bastava o cavalo estar aqui atacado pelo peão, o Bob Fischer mete mais uma peça menor aqui na cara desse peão e ele não pode capturar nenhum, tá? E esse bispo, além de tudo, tá atacando aqui o cavalo e a torre, né? Olha que situação. Por que não pode capturar? Bom, se capturar aqui o cavalo, tá caindo a torre, né? Então só por isso aqui o Bob Fischer já estaria melhor, né? E se capturasse o bispo, aí dama toma aqui em D5, mais uma vez com o tema aí, atacando aqui a torre, né? E atacando aqui também o cavalo, tá? Então essa posição seria melhor aqui pro Bob Fischer, para as brancas, tá? Se bispo toma em F5, dama toma em F5, atacando o cavalo e continua atacando aqui em F7. E aí depois de torre A7, dama toma em E4 com cheque, recuperaria o material e teria uma posição melhor aqui pro Bob Fischer, tá? Então olha só que legal, depois de torre G8, o brilhante lance aqui do Bob Fischer, bispo D5. Vamos ver como é que o Mikhail Tal continua aqui. Torre A7 e agora tá caindo então o cavalo, né? A bispo toma aqui em E4. E agora então, Mikhail Tal com uma peça a menos, mas não tendo mais ali os temas da torre atacada com checkmate em F7, agora não tem mais, né? A torre já está se defendendo. Então agora ele recupera aí seu material com E toma em F5. E a partida segue então com bispo toma em F5. E agora o rei está no centro, né? Que situação complicada. Mas é o Mikhail Tal jogando, né? Ele é genial. Ele continua jogando aqui com torre E7, então já imediatamente cobrindo aí, protegendo o rei. O bispo de C8 está protegido pela dama. Então depois de bispo toma em C8, dama toma em C8. E agora bispo F4 pelo Bob Fischer, atacando então esse peão isolado aqui de D6. Dama C6 defendendo o peão e ao mesmo tempo atacando aqui o cavalo de A4. E aqui dama em F3, o Bob Fischer deixa o cavalo de A4. Vamos ver como continua isso. O Mago de Riga captura então com dama toma em A4. E aqui bispo toma D6 pelo Bob Fischer, atacando a torre e também fazendo uma pressão muito forte aqui na coluna F. E também atacando aqui o cavalo. Olha que posição legal, são dois gênios no tabuleiro. Dama C6, propondo aqui a troca de damas, né? Por enquanto F7 está defendido pela torre. E a partida segue com bispo toma aqui em B8. E agora então, dama B6 cheque, não trocando a dama. O Mago de Riga quer capturar aqui o bispo. Então ele dá um cheque com um ataque aqui sobre o bispo. E depois de rei H1, dama toma em B8. No final dessa história, o Mago de Riga tem uma peça a mais, só que a posição não está fácil. Vamos ver. Dama C6 cheque. A torre aqui em D7 não está fácil porque o rei está exposto, né? Está no meio do tabuleiro aqui. Torre de A em E1 cheque. Bispo cobre aqui em E7. E agora o bonito lance aqui pelo Bob Fischer. Torre toma aqui em F7. A partida ainda segue com o rei toma em F7. Dama em E6 cheque. Rei F8, e aqui não dá, né, para o rei querer continuar defendendo aqui com rei E8. Tomaria checkmate, aqui dama toma em G8 seria checkmate, tá? O rei não tem para onde ir, o bispo não pode cobrir, e está cravado. Então é uma posição delicada,
O Mago de Riga, claro, viu tudo isso, joga com rei F8 e agora a dama toma D7. E no final dessa história, então, o Bob Fischer tem uma peça a menos, mas o rei continua exposto e o Bob Fischer tem 2 peões por essa peça. Portanto, a partida continua. Dama D6, o Mago de Riga quer trocar as damas. A dama B7, mantendo a dama no tabuleiro. Torre G6, o Mago de Riga vai jogando aí de forma precisa, passando a torre para poder entrar no jogo. C3, A5 defendendo o peão. A dama C8 cheque, rei G7, dama C4, agora bispo aqui em D8, C toma B4, A toma B4 e G3, dando um respiro aí para o rei, mas agora então permitindo aí ao Mikhail Tal seguir para uma sequência de troca de damas, né? Com dama C6, ela é cheque, ela também ataca aí a dama do Mikhail Tal está defendida, a torre E4, bloqueando o cheque e defendendo a dama de C4, dama toma C4, torre toma C4 e a gente tem um final então, onde o Mikhail Tal tem uma peça mais por 2 peões e não é um final fácil, né? As brancas podem criar condições, aqui o Bob Fischer pode criar condições de passar um peão e pode também buscar algum empate aí também, ou a vitória ou até mesmo um empate. Vamos ver como continua. Torre B6, então aqui é importante você defender esse peão para que não fiquem 2 peões passados e conectados. Rei G2 trazendo o rei para a partida, rei F6, rei F3, rei E5, os reis, olha a importância dos reis aí nos finais, né? Os reis se colocando aí no tabuleiro, rei E3, bispo G5 cheque, rei E2 e aqui rei D5, atacando então a torre. Rei D3 defendendo a torre e bispo em F6, colocando pressão no peão aqui de B2. Torre C2 defendendo e aqui bispo E5, colocando uma pressão aqui nesses peões. Nenhum deles pode andar, né? Se andar com o peão aqui de G vai enfraquecer, por enquanto até pode, né? Mas vai minando, né? Uma das ideias aqui quando você joga finais é você ir sobrecarregando o adversário, né? Você vai criando as múltiplas debilidades aí na posição do adversário. Então, aqui o rei do Mikhail Tal já está numa posição legal, né? O bispo está fazendo uma pressão aqui em B2, escravizando a torre e agora colocando então o bispo e também fazendo um muro aqui, né, para o rei não poder entrar na posição via F4. Então o bispo excelente aí em E5, a torre E2 e agora passando a torre para a torre poder entrar no jogo, torre F6, torre C2, a torre tem que se manter nessa horizontal defendendo aqui o peão de B, torre F3 cheque, rei E2, torre F7, rei D3 e aqui bispo D4, criando mais uma vez aqui, impossibilitando o rei de jogar, né? Todas as casas aqui ao redor do rei estão tomadas. A3 foi jogado, B3 atacando aí a torre tem que buscar alguma coisa aí na partida, ou ela vai ficar eternamente se defendendo aqui em B2, ou faz alguma coisa. O Bob Fischer joga com torre C8, e aqui ameaçando, né? Jogar um cheque aqui e capturar o bispo na sequência. Então o bispo toma B2, torre D8 cheque, tirando o rei aí da posição, rei C6, e agora a torre B8. Atacando o peão na coluna B, atacando o peão aqui de B3. Torre F3 cheque, rei C4 e agora torre C3 cheque, né? Não permitindo aqui tempo da torre tomar o peão. O rei está em cheque, rei B4 e agora rei C7, atacando aqui a torre do Bob Fischer. A torre B5, bispo em A1, permitindo aqui com que esse peão avance e agora a posição não dá mais, né? Depois de A4 e B2, o Bob Fischer abandonou a partida, né? Apesar de estar caindo aqui a torre, né? Você promoveria aqui para a dama com cheque, né? Seria um cheque descoberto. Então, por isso que não adianta a torre estar segurando aqui, porque agora seria cheque, né? E seria um tempo, então essa dama tranquilamente vai sair daí depois que o rei sair do cheque, né? Então, bonita a posição aqui depois de A4, o lance B2 aqui pelo Mikhail Tal, deixando a torre, mas para ter essa sequência aqui de promoção com cheque descoberto, né? E depois de B2 não dá para fazer nada para evitar isso, né? Qualquer lance que vai, vou jogar rei A5 aqui para segurar, mas aí torre C1, né? E aí o peão vai ser promovido de qualquer jeito e o Mikhail Tal vai vencer a partida. Uma das partidas mais emocionantes, aí, mais bonitas da história do xadrez, não só pela partida, mas pelo que ela representa, né? 2 futuros campeões mundiais aqui no tabuleiro, 2 gênios da história do xadrez e uma partida belíssima, né? Cheia de idas e vindas aí, o Bob Fischer saindo melhor na abertura, né? Criando muitas complicações, sacrificando, oferecendo ali sacrifícios, né? Muito bonita ali, vamos voltar ali na abertura.
naquela posição de cavalo, toma, né, primeiro o avanço aqui do Bob Fischer F5, e aí depois o sacrifício do cavalo, e aí o Mikhail Tal recusou, e aí esse bonito lance aqui de bispo D5, né, realmente muito fera. Você não precisa ser um profeta olhando uma partida dessa e perceber que o Bob Fischer é muito talentoso e que poderia, né, a se tornar um futuro campeão mundial, né? Olha só que beleza, né, de partida. E aqui, claro, o Bob Fischer tá melhor na posição, mas não soube, né, encaminhar aí, uma posição como essa para uma vitória. Pouco a pouco aqui o Mago de Riga vai fazendo os melhores lances da posição, né? E vai ficando melhor aí na partida e leva para um final vencedor e com muita técnica, né? Vai vencendo esse final, consegue aí trocar as damas, tirar as damas aí do tabuleiro e com muita técnica, muita paciência aí, né? E muita habilidade, muita precisão, o Mikhail Tal vai vencendo aqui o garoto Bob Fischer de 16 anos, que apesar de garoto era já um monstro aí dos tabuleiros. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!